Dando continuidade, pessoal, a essas conversas, né, que envolvem a questão do novo coronavírus, da pandemia, da Covid-19, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, com o doutor João Eduardo Nunes Salles, né, que está aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. O nosso tema central hoje é a questão das comorbidades, né, que vêm relacionadas a esses temas. Nós conversamos aqui já, né, com psiquiatras, com infectologistas, com cardiologistas. A gente queria ouvir o senhor um pouquinho quais as principais comorbidades ligadas à Covid-19 que a ciência conhece hoje. É uma doença nova, né? É uma doença que tem 4 meses e agora a gente está começando a ver quem são as pessoas do grupo de risco, baseado nas comorbidades que mais estão relacionadas a óbito dessas pessoas. Ontem o Brasil atingiu uma média triste, né, de 1.179 mortos em 24 horas. É uma marca que a gente achava que no primeiro momento não chegaria. E está muito angustiante a gente ver trabalhar com o Covid-19 na nossa faculdade e no nosso hospital e ver a doença sendo politizada de maneira bastante enfática. Então isso está muito ruim, é uma angústia muito grande. Mas aí com o tempo a gente foi observando, e isso aconteceu desde os primeiros boletins do Ministério da Saúde, chamando a atenção de que cardiopatia e diabetes estavam relacionadas como grandes fatores de risco. E aí a cardiopatia, ele mistura hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, problema de entupimento da artéria coronariana, né? Vários fatores. Vários fatores, ele põe tudo em cardiopatia. Por isso que acaba sendo a maior causa, a maior comorbidade de risco, né? E depois vem o diabetes. Já vem o diabetes logo em seguida. Quer dizer, aqui cardiopatia a gente mistura várias doenças, diabetes é uma só, né? Então Sim. Ali já mostrava que o diabetes era algo bastante importante para o controle. O que eu queria chamar a atenção do pessoal de casa que está ouvindo a gente é justamente o fato de que este é um momento que a gente precisa deixar os fatores de risco, e aí eu vou elencar cardiopatia como hipertensão, insuficiência cardíaca, problema de infarto prévio, AVC prévio, bem controlada. Não é o momento de parar os medicamentos. Muitas pessoas acabam acreditando, Oscar, que os medicamentos para doenças crônicas, que na maioria das vezes são silenciosas, devem ser parados. Esse é um mito que surgiu. Esse é um mito, né? Porque pode ser que diminua a imunidade. De jeito nenhum. O que nós estamos percebendo é que os pacientes que estão descompensados dessas doenças, da hipertensão, da insuficiência cardíaca, do controle com anticoagulantes, né? Muitas pessoas estão parando os anticoagulantes e o vírus ele tem um processo de coagulação muito forte dentro do organismo. Então não devem parar os remédios para pressão, não devem parar os anticoagulantes, não devem parar os remédios para insuficiência cardíaca, de maneira nenhuma. Quer dizer, essa informação é fundamental. Fundamental. Mantenha seu medicamento. Por outro lado, também se cria um mito de que os remédios para diabetes podem diminuir a imunidade. Também é mito, é mentira, né? Os medicamentos para diabetes devem ser mantidos. O que a gente está percebendo é que as pessoas que estão tendo a forma mais grave da Covid são as pessoas com diabetes, mas o diabetes descompensado. Aquelas pessoas que deixam de usar os medicamentos para diabetes. Quer dizer, só piora a situação. Só piora. E como a doença é silenciosa, a pessoa para e não sente nada. Mas por dentro o organismo está sentindo. Então esse é o momento da gente também manter os medicamentos para diabetes. A dica principal para quem tem diabetes, pessoal que está vendo a gente, é checar a glicose em casa. Já que eu não posso sair para fazer exame no laboratório, né? A glicemia é algo muito fácil de ser aferida hoje. Tem várias maneiras da gente aferir a glicemia, né? Vários aparelhos. E todo mundo pode ter um aparelho em casa. Esse aparelho é distribuído pelo governo. No nosso hospital a gente distribui, a gente dá a cartinha para pegar o aparelho no SUS, né? Principalmente as pessoas que usam insulina.
Então esse aparelho está em casa. É que as pessoas não querem ficar furando o dedo, porque dói. Mas esse é o momento de saber. Mas é uma forma de prevenção. Lógico, quanto está o diabetes e não parar os medicamentos. Isso é fundamental. Agora tem outro tema que vem surgindo muito, né, que a mídia vem conversando bastante, e a ideia é esclarecer justamente a questão da obesidade. Qual que é a correlação entre obesidade e Covid-19? O que, pela sua experiência, né, o senhor já sabe. O que nós sabemos sobre isso? Pois é, a gente foi avaliando os trabalhos que são publicados na Europa, e agora a gente está fazendo esse levantamento aqui também no nosso hospital, mostrando o seguinte: 70% das pessoas que estão nas UTIs por Covid têm obesidade. É um número significativo. Significativo. 70% esse é o número das UTIs do Reino Unido, 60% é o número das UTIs de Nova York, que já foram publicadas. Nós estamos fazendo esse levantamento aqui nas nossas UTIs e a gente está vendo um número semelhante, tá? E por que a obesidade está envolvida nisso tudo, né? Quando a gente olha o relatório de comorbidades do Ministério da Saúde, a gente vê a obesidade como sexta causa de mortalidade. Mas quando você olha quem são as pessoas com obesidade que morreram, são os mais jovens. Em todas as outras comorbidades, os mais velhos morrem mais que os mais jovens. Em obesidade, isso inverte. A obesidade está afetando pessoas mais jovens do que idosas. Então, a obesidade está se transformando num fator de risco muito importante, principalmente para os jovens. E qual seria o motivo disso, doutor? Pois é, rapaz. Sabe que a gente está discutindo muito sobre isso atualmente e já saíram várias publicações sobre isso. Mas antes disso, eu queria comentar que os cardiopatas e os pacientes com diabetes, a maioria já tem obesidade. Agora, como o sujeito já tem um problema no coração ou já tem diabetes, no momento que ele vem a óbito, acaba sendo notificado como comorbidade a comorbidade mais importante. No caso, o problema do coração e o problema do diabetes. Mas a obesidade, ela leva ao diabetes, ela leva à hipertensão arterial, ela leva ao aumento do triglicérides, ela leva ao aumento do colesterol. Tudo isso junto leva ao aumento das doenças do coração. Então, a maioria das pessoas que tem cardiopatia também tem obesidade, cerca de 60%. E a maioria das pessoas que tem diabetes, tipo 2, 80%, tem obesidade. Então, a obesidade está escondida nas duas principais comorbidades e aparece isolada como sexta maior causa, afetando maior jovens. Agora, por que isso acontece? O tecido adiposo expressa uma substância chamada enzima conversora da angiotensina, que a gente chama de ECA. O vírus tem um receptor na sua camada externa que é atraído por essa ECA, fazendo então com que o tecido adiposo atraia o vírus, que entra pelas vias nasais, pela boca ou pelos olhos. O vírus cai na corrente sanguínea, o tecido adiposo atrai o vírus, e como o tecido adiposo tem muitas células de defesa também, o vírus entra nessas células de defesa e se prolifera de maneira muito maior do que se proliferaria no pulmão ou em outro órgão. Ou seja, o vírus é um repositório, o tecido adiposo é um repositório do vírus e um multiplicador do vírus. Por outro lado, o tecido adiposo é muito vascularizado. Então, a quantidade de sangue que chega no tecido adiposo é muito grande. E o tecido adiposo, com essa corrente sanguínea maior, o vírus é levado através da corrente sanguínea, fazendo então com que ele se espalhe pelo organismo. Então a gente tem o tecido adiposo como repositório, como multiplicador do vírus
e depois como um tecido que espalha o vírus para o organismo inteiro. Isso se associa também à questão da idade, né, do paciente. A idade do paciente. Então, e aí é que é diferente. A gente não está vendo uma associação tão clara com a idade. A gente está vendo que, primeiro que está pegando mais jovem, é a única comorbidade que pega mais jovens do que idosos, entendeu? Mostrando que não é um fator relacionado à idade, é um fator relacionado à obesidade. Então, a obesidade é uma doença silenciosa, e a gente pode dizer que a obesidade é doença, tá? Porque a sociedade acredita muito que a obesidade seja um desvio de caráter, né? Quer dizer, o sujeito come porque é sem vergonha. Não é. A obesidade é uma doença. Essa doença, a obesidade, leva a outras doenças. Então, infelizmente, a sociedade, infelizmente, algumas partes da medicina também não acreditam que a obesidade seja doença. Mas ela é uma doença que leva a outras doenças, e ela deve ser sempre tratada, certo? Obviamente que o momento agora é de serenidade, o momento agora é do pessoal que está em casa pelo menos não ganhar peso nessa quarentena. Não é o momento de fazer nenhuma dieta mais rígida, não. Agora é manter o peso, né? Fazer o que der para fazer de atividade física em casa, porque na internet tem várias dicas disso, tá? Evitar ficar muito tempo sentado, quer dizer, se você fica sentado 1 hora, né, pelo menos 10% desse tempo você tem que ficar em pé. Então, fique sentado meia hora, levante, caminhe 10 minutos dentro de casa, sente de novo, né? Mas fique mais em pé, fique mais ativo nesse momento, controle o seu peso, controle a sua hipertensão, controle as doenças do coração, controle o seu diabetes, e quando tudo isso passar, tenha para si que você precisa se controlar melhor dessas doenças que são silenciosas, como obesidade, hipertensão, diabetes, mas que quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um problema de saúde mais grave, elas falam. Essas doenças são silenciosas quando a gente está bem, mas quando a gente tem uma crise de saúde, quando a gente tem uma pandemia como essa, elas começam a falar. E hoje a gente está vendo a hipertensão falar, o diabetes falar, a obesidade falar. O que para a gente? Se cuide. Se cuide para que você tenha saúde. O que a gente precisa hoje é a promoção da saúde e a promoção do autocuidado. As pessoas têm que entender que elas também são responsáveis pela saúde delas. Indo ao médico, tomando os medicamentos, se cuidando melhor, se alimentando melhor, fazendo atividade física. Agora, como professor, como pesquisador, como que o cotidiano, né, de vocês médicos, e o seu especificamente, como que ele se altera nesse clima de pandemia? Porque essa necessidade, por exemplo, de atualização permanente, claro, isso é próprio de qualquer profissão, é próprio da medicina, mas não nisso, né, de todo dia, tem que ver os papers que estão saindo e colocar isso em prática, né, com as pessoas que estão chegando, né, aos hospitais, aos centros de saúde. Queria um depoimento seu um pouco mais pessoal desse momento, que é um momento que o senhor nunca viveu, né? Nossa geração nunca viveu isso. Exato. É um momento que está fazendo a gente se atualizar muito rápido, né? Todas as publicações médicas estão sendo aprovadas numa velocidade maior para serem justamente o mais rápido possível disponibilizadas para todo mundo. Nós temos vários órgãos que são bibliotecas de saúde, todas estão free, estão livres para a gente pegar os trabalhos, e você pode se atualizar constantemente. O problema é que agora você lê o trabalho e você já aplica. Você não tem muito tempo de ficar... mas será que eu faço? Não, você já faz isso numa velocidade maior. E isso faz com que, às vezes, sejam tomadas atitudes baseadas em opiniões isoladas de médico, opiniões apaixonadas, opiniões que não têm arcabouço científico para isso. O que eu peço para a comunidade científica, e principalmente para o pessoal de casa, é assim: não acredite em tudo que você lê. Cheque essa fonte,
veja se essa pessoa que está falando é responsável, coloque no Google o nome dessa pessoa e vejam o que essa pessoa já falou, o que ela deixou de falar, para não sair acreditando em qualquer coisa. Fonte, não? Quem é a fonte? Cheque a fonte. Porque a quantidade de fake news, Oscar, tá demais. Tá demais. Tá uma discussão acalorada sobre a parte política do vírus. Tá uma discussão sem embasamento científico nenhum. Tá? A gente está abandonando a ciência para poder tentar conter essa pandemia e tentar lucrar politicamente com isso. Não pode. A ciência está aí para ser ouvida, está aí para ser usada. E se não houvesse trabalhos científicos para você se basear, tudo bem, mas há uma quantidade enorme de trabalhos científicos que estão disponibilizados gratuitamente e que o médico pode se atualizar e poder orientar melhor o seu paciente em relação ao tratamento mais adequado. Agora, para a sua experiência também clínica e prática, em termos de fake news, o que aparece mais que as pessoas veem para o senhor e já assumem como verdade? Olha, desde tratamentos múltiplos, né, de receitas que dá o remédio A, B, C, D e E, tudo ao mesmo tempo, sendo que nenhum desses medicamentos tem comprovação científica, certo? Até pessoas oferecendo a cura do negócio por suplementação de vitaminas, por soros milagrosos, por medicamentos milagrosos. Isso não existe. Isso não existe, tá? Isso são notícias que são falsas, são fake news que são proliferadas com objetivo político, são proliferadas até por maldade das pessoas. Porque você dizer que um soro pode melhorar para vender esse soro, você dizer que a reposição exagerada de vitaminas pode melhorar só para vender essas vitaminas, isto é totalmente antiético e eu fico assim muito chateado com isso, porque está se abandonando a ciência e para que tenham alguns minutos de fama, e isso não existe. Eu peço muito que as pessoas chequem quem está falando sobre isso, se existe embasamento científico. Todo mundo tem um médico de confiança, converse com o seu médico, discuta com ele sobre isso, porque esse seria o papel hoje da ciência. Saber para que rumo ir numa doença tão nova, mas que eu tenho certeza que a ciência está cumprindo seu papel. A velocidade das publicações está muito alta e a gente pode, sim, baseado em ciência, discutir novas terapêuticas e novas abordagens sobre essa nova doença que é o Covid-19. Para finalizar, quer dizer, hoje é dia 20 de maio, né? Nós estamos vivendo uma nova realidade, por exemplo, a questão prática, né? A gente está a uma distância bem maior do que fica normalmente as nossas conversas, estamos com as janelas abertas, né? Por isso tem esses barulhos, inclusive externos, o pessoal que está acompanhando está usando máscara de proteção. Para quem está em casa, né, vendo essa nossa conversa, né, espero que esteja em casa dentro do possível, né, cada um de nós, o que o senhor deixaria então, de recado final nesse momento, né, que nós estamos atravessando, principalmente aqui em São Paulo, né, na capital? Hoje a gente tem uma circulação do vírus muito alta, né? Eu queria dizer para as pessoas que às vezes as pessoas não entendem. Mas eu tenho que ficar em casa e por que eu tenho que ficar em casa? Qualquer medida que a gente tome de ficar em casa só vai se refletir daqui 15 dias. Quer dizer, esse aumento de morte que a gente está vendo hoje foi porque há 15 dias atrás a gente não estava em casa. Faz 15 dias que vem se falando muito da taxa de isolamento baixa, né? São Paulo começou com uma taxa de isolamento alta, mas isso foi perdendo força, foi perdendo muita força. E hoje está se tentando fazer de tudo para as pessoas ficarem em casa. Quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje é o reflexo do que a gente fez em 15, 30 dias atrás, ou seja, taxa de isolamento baixa. Então precisa melhorar a taxa de isolamento, as pessoas têm que entender que elas têm que ficar em casa para se proteger. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, os hospitais não seguram. O nosso hospital está lotado.
As nossas UTIs estão lotadas. As UTIs do estado estão cheias. As UTIs dos outros estados estão mais cheias ainda. Então, o problema não é ficar ou não ficar doente. O problema é que quem pega o vírus, uma parte vai ter a forma grave do vírus. Se todo mundo pegar ao mesmo tempo e essa parte de todos tiver a forma grave do vírus, os hospitais não dão conta de atender. O que chama muito a atenção nessa doença é o tempo de ocupação de leito, né? É uma doença que faz com que o paciente fique 14, 20 dias internado na UTI. É muito tempo. É muito tempo. Isso é desgastante para o paciente e é desgastante para a gente que não consegue vaga, porque esse leito está ocupado. Então eu vou dizer para as pessoas o seguinte: aguenta mais um pouco, fique em casa, para a gente poder achatar essa curva de contágio, para as pessoas não ficarem doentes ao mesmo tempo. Toda essa história de todo mundo tem que pegar para o vírus acabar. Acontece se todo mundo pegar ao mesmo tempo, pelo menos 5% vai ter a forma gravíssima da doença, que precisa de UTI. 15% vai ter a forma que precisa de internação. Então, 70% da população inteira de São Paulo, se pegar isso ao mesmo tempo, que é o que algumas pessoas dizem, vamos sair para todo mundo pegar. O número de pessoas é muito grande. A gente está falando de 12 milhões de pessoas. Entendeu? Se 70% disso pegar, que seria aí por volta de 10 milhões de pessoas, e 20% tiver a forma que precisa internar, ou 5% a forma grave, olha quanta gente a gente está dizendo. Não há leito suficiente para todo mundo. Então, quem pensa dessa maneira, não está pensando em si. Eu vou pegar a forma leve e não vou ter nada, e estou imune. Tá, você pode pegar a forma leve, mas a pessoa que mora com você, que está nesses grupos de risco, que tem as comorbidades que a gente falou, pode pegar a forma mais grave da doença e não ter leito para ser internada. Mas na sua visão, a medicina muda depois desse momento? Eu acho que no muda. Brasil, principalmente, né? Vamos pegar nossa experiência prática no hospital, na faculdade. Medicina passa por uma transformação? Eu acho que muda, porque os gestores da medicina estão vendo que ter abandonado a medicina, o preço está sendo muito alto. Os hospitais estavam sucateados, os hospitais estavam sem aparelhos, tudo teve que ser feito às pressas, quer dizer, não se preparou para isso. Na verdade, a medicina vai ter que mudar porque a atenção a essas doenças crônicas não transmissíveis que a gente estava comentando, diabetes, hipertensão, obesidade, problemas de colesterol, cada vez vai ter que ser maior agora. Por quê? Para que você saia desse grupo de risco. E se houver uma outra epidemia? A gente vai estar preparado de novo? Então agora a atenção básica da saúde tem que ser melhor, o saneamento básico tem que melhorar. Eu espero muito que essas vidas que a gente está perdendo, que sirva de lição para as pessoas entenderem que saúde e educação são as duas maneiras mais importantes para se criar uma população de pessoas que possa, num momento de crise, entender entender as orientações dos governantes. Ter saúde e ter educação é fundamental para qualquer povo. E é o que faz qualquer povo crescer, é ter saúde e educação. E infelizmente a gente vê que saúde e educação, independente de qualquer ideologia, ela só é falada em época de campanha. Ela não é feita de maneira adequada durante os governos. Isso eu espero muito que a pandemia faça mudar. Quer dizer, cada vida perdida é uma mensagem nesse sentido. Eu creio um grito, não é um alerta? Eu creio que sim.
Eu creio que sim, porque a gente não pode mais deixar a saúde do brasileiro na situação que está. Brasileiros, pessoas precisando de terapia intensiva, em filas para conseguir terapia intensiva. Isso aqui em São Paulo, graças a Deus, está acontecendo menos, tá? Mas em outros estados a situação é calamitosa, né? E entender o que acontece aqui em São Paulo é diferente do que acontece no Rio Grande do Sul, é diferente do que acontece em Minas Gerais, é diferente do que acontece no Mato Grosso. A nossa realidade hoje é de transmissão de vírus acelerada, e é por isso que é importante as pessoas ficarem em casa, respeitar o isolamento social, se tiver que sair, usar a máscara, porque realmente a máscara é uma maneira efetiva de redução da transmissão do vírus, se proteger, usar, lavar sempre a mão, usar o álcool gel, chegou em casa, evite sair. Tire um dia da semana para você fazer seu mercado, tire um dia da semana para você ir à farmácia, mas procure ficar o maior tempo possível em casa. Doutor João Eduardo, muito obrigado, né, pela sua fala, né, trazer essa mensagem para a gente. Parabéns pelo trabalho que o senhor e as nossas equipes vêm desenvolvendo nesse momento, né, tanto no âmbito do Hospital da Santa Casa quanto da Faculdade de Ciências Médicas. Obrigado e espero que passemos por esse momento da melhor maneira possível, com a ciência sempre nos orientando. Eu que agradeço a oportunidade e a nossa faculdade por disponibilizar esse espaço para a gente poder falar com o pessoal de casa. Obrigado.